Ideologias de marketing na política. As ideologias econômicas e culturais vistas anteriormente são uma simplificação, como falei várias vezes naquela situação. Mesmo assim, é possível ter várias combinações. Só para a gente relembrar, nós temos aqui as ideologias culturais, né, o woke, progressista, conservador, reacionário, e as ideologias aqui liberais, né, comunismo, socialismo, social-democracia, liberalismo e anarcocapitalismo. São os nomes mais comuns. Acontece que são duas dimensões diferentes. Então, você pode ser um liberal na economia e reacionário nos costumes ou na cultura. Um exemplo foi a ditadura chilena, do Pinochet. Você pode ser um liberal conservador. Um exemplo é o autor Thomas Sowell, um economista americano. É bem interessante a história de vida dele, então ele tem esse posicionamento. Você pode ser um liberal progressista ou woke, é um exemplo ao fundo de investimento, né? O maior fundo de investimento do mundo é o BlackRock. Ele tem esse posicionamento aqui. Você pode ser um comunista reacionário, o exemplo da ditadura cubana, por exemplo, que perseguiu os LGBTs, por exemplo. Então era comunismo ali, não seria. Claro, não foi comunismo na prática, mas eles se diziam ideologicamente comunistas. E eram reacionários nesse sentido aí das causas LGBTs, por exemplo. Você pode ser um socialista conservador. Na Igreja Católica você tem uma teoria aqui no Brasil muito forte, uma corrente muito forte, que é da teologia da libertação. Então você tem aqui o Leonardo Boff, os irmãos Boff como um dos principais expoentes dessa teologia e que tem esse posicionamento. Eles são conservadores ligados à igreja, reacionários, né? Isso aqui não é tão claro assim essa divisão, assim como progressista e woke, e são socialistas. Você pode ser um socialista progressista barro woke, que é o exemplo aqui no Brasil, é o Partido PSOL, né? Tem muito esse viés. E assim, sucessivamente, você tem várias combinações dessas ideologias que são econômicas e culturais. Apesar disso, na política, as ideologias de marketing vão se limitar a apenas duas. Olha só que interessante: esquerda e direita. E não é de hoje que as pessoas consideram que esses termos são limitantes. Teve origem lá na Revolução Francesa, mas antes de falar, em vez de falar toda a história aqui disso, eu prefiro ser mais direto e falar aquilo que hoje que é a situação atual, né? Não a situação histórica, embora a situação histórica seja importante. Porque o que se pensava lá de esquerda e direita na Revolução Francesa não é o que se pensa hoje. E, claro, direita e esquerda vai variar para cada país, mas a pergunta é por que persistem? Se existem tantas classificações aqui que são muito mais consistentes, porque sempre as pessoas estão falando, desde lá da Revolução Francesa, em esquerda e direita, mesmo que esses termos tenham até mudado ao longo do tempo. A resposta é a seguinte: simplicidade. É mais fácil para a maioria da população, você ter só dois polos. Então, a maioria da população não se interessa pela política. Essa é a realidade, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, em qualquer país, desde lá da Grécia Antiga, né? A política, quando a gente fala de política no sentido amplo, né? De política de Estado, enfim. Portanto, ter só duas categorias deixa mais simples o entendimento das pessoas. Muitas vezes, nem isso as pessoas sabem. As pessoas não sabem o que seria a direita ou a esquerda. Eu conheço pessoas que consideram, por exemplo, que esquerda sempre é o partido de oposição e direita sempre é quem está no poder, que é um conceito que nunca foi assim, na verdade, né? Mas as pessoas, a maioria não sabem, pelo menos no Brasil, o que é de fato esquerda, direita, né? O que seria essas outras ideologias e muito mais. Simplesmente vendem um voto. Isso é um fato aqui no Brasil. Você tem por exemplo, estimativas que 50% da população vende o voto. Então, assim, é literalmente a minoria da população, 50% é metade, mas pensando na população ativa ou algo parecido, né, que vai discutir política, e vai discutir política ainda mais nesses termos ideológicos aqui, você está falando da minoria, que seria o chamado uma certa elite intelectual no país, tá? Mas existe algo ainda mais forte. Esse termo elite intelectual ele é bem interessante porque as pessoas, quando pensam em elite, pensam só em dono do poder econômico. Mas, na verdade, você tem nas universidades de qualquer país, por exemplo, uma certa elite. Até porque, para você entrar nos, nas, nas estruturas do Estado, você tem que passar pela universidade. Na estrutura, estou falando das principais instituições, por exemplo, o judiciário interino. Você tem que ter feito o curso lá de direito.
Para você atuar no órgão de desenvolvimento agrário, tem que ser feito um curso de agronomia ou parecido. E aí existe algo mais forte do que essa simplicidade, que a gente chama de gatilho do ódio. Então, tem na minha aula de marketing aqui do canal os 14 melhores gatilhos do marketing. Eu poderia colocar os 15, porque eu não falei naquela situação do gatilho do ódio. Esse gatilho do ódio, ele é muito utilizado na política, tá? Vamos entender isso aqui. Esse gatilho ele busca o engajamento do seu público através de um marketing de um inimigo forte em comum. Essa é a ideia. Por isso que você só vai ter direita e esquerda, porque um tem que ser inimigo do outro. As pessoas, elas se dizem de direita ou de esquerda muitas vezes, na maneira popular, porque tem ódio ao outro lado, sem mesmo entender o que é bem seu lado e o que é o outro lado. Toda a complexidade que eu falei das ideologias ainda há pouco. Uso da figura, e são vários exemplos do gatilho do ódio ao longo da história da humanidade, né? Eu vou colocar aqui exemplos históricos ainda. O uso da figura do demônio pela Igreja Católica na Idade Média. Então, tem vários registros históricos que, a partir do momento que a Igreja Católica se consolidou como grande instituição lá na Idade Média, ela foi usando cada vez mais, explorando cada vez mais a figura do demônio. Então, o demônio ele não aparecia nos textos iniciais bíblicos, ou aparecia muito pouco. E foi cada vez mais se usando, né, com a ideia de que o mundo tinha um inimigo comum, que era o demônio, e aí a Igreja Católica vinha para proteger e lutar contra esse demônio. Eu não estou fazendo julgamento mal ou ruim da igreja, estou falando que ela de fato usou a imagem, e isso tem registro historiográfico do demônio, para meio que consolidar seu poder naquela situação. O antissemitismo durante o regime nacional-socialista alemão. Tá? O regime nacional-socialista alemão foi aquele que aconteceu lá durante a Segunda Guerra Mundial e antes, como acendeu em 1933, e fez todas aquelas atrocidades durante a Segunda Guerra Mundial. Então, eles tinham um ódio aos judeus, por exemplo, que é o antissemitismo. Aqui, com 2 S's, né? E aí você conseguiu, através desse ódio que eles propagaram ao antissemitismo, um certo apoio popular. Então, o ódio, ele tem esse viés. Quando você tem ódio a uma coisa, você consegue aglutinar as pessoas que odeiam. E olha só, rivalidade entre 2 times de futebol. Tá? Porque que na maioria dos estados do Brasil você só tem 2 times de futebol, com exceção ali do sul, do sudeste, mas você vai no nordeste, no norte, e mesmo lá no sul, você tem ali sempre 2 times grandes. Claro, vai ter um outro pequeno. É bem interessante que eu sou paraense, e no Pará você tem uma das maiores rivalidades, se não a maior rivalidade do Brasil, que é o Repá, o Remo e o Paysandu. E aí, certo dia, eu lembro já faz um tempo, na verdade eu morava ainda em Belém, e eu tinha um colega que ele era amazonense. E lá no Pará é assim, quando a gente torce para um time, a gente torce para o outro perder, né? Tem essa questão que acontece em várias regiões do Brasil. Para o time rival perder. Lá em Amazonas não tinha isso que esse meu amigo falou. Ele achava muito sem graça, porque você torcia pro seu time e depois você ia torcer pro rival, se jogasse com o time de fora também ganhar, então não tinha rivalidade. Acabou que o futebol do Amazonas não se desenvolveu quanto o futebol do Pará, porque a rivalidade ela alimenta ali o futebol, né? Claro que muitas vezes transparecem de fato em ódio, com briga de torcidas, isso não é coisa boa. Mas existe um certo, entre aspas, ódio do bem, né? E que você seca o time adversário, e o futebol vive disso. Lá no Pará, inclusive, o pior time é o Remo, eu torço pro Paysandu, e o Remo ficou vários anos sem divisão. Mas o Remo não deixou de existir porque você tinha um rival lá que sempre alimentava a rivalidade regional e, de fato, isso foi importante. A mesma coisa aconteceria se o Paysandu ficasse um tempo aí sem divisão. Com certeza a rivalidade ia manter ali o futebol aceso no Pará. Então, desde coisas maiores aqui, né, no domínio global, ali na situação ou regional na Europa, até uma maior atrocidade, até coisas mais básicas, né, mais, entre aspas, banais, que o futebol, você tem esse gatilho do ódio dessa forma. A massa enxerga ideologias diferentes como se fosse o mesmo espectro. Olha só que interessante, como a massa ela não vai raciocinar com essas ideologias aqui todinhas, que eu falei ainda há pouco, né, toda essa complexidade, ela simplesmente vai dividir direita e esquerda, que é mais fácil, e vai aplicar o gatilho do ódio, mesmo que no espectro da esquerda, por exemplo, você tenha ideologias que são diferentes. Você pode ter no espectro da esquerda um socialista conservador e um social-democrata woke. Então, é diferente tanto no econômico quanto no cultural aqui. Mas a população vai enxergar como se fosse a mesma coisa, né?
E a mesma coisa na direita. Então, você pode ter um monarquista reacionário e um anarcocapitalista, que são bem diferentes, mas estão no mesmo espectro aqui no caso do Brasil. Então, vai se juntar tudo no meio balaio e você vai ter uma briga de nós contra eles aqui, que é normal. As pessoas falam tanto da polarização, mas isso sempre existiu na história da humanidade. Talvez, aliás, você intensificou mais, ou pelo menos a percepção com as redes sociais, mas isso sempre existiu, porque a massa vai pensar sempre em duas coisas. Eu não vejo, muito se fala em política que vai surgir uma terceira via ou algo parecido, eu não vejo como isso se consolidando em canto nenhum, e de fato isso não chegou a se consolidar em canto nenhum, porque o gatilho do ódio é muito forte. Sempre uma terceira via vai ser associada a um dos dois povos. É, a janela de Overton é um conceito bem interessante na política, que descreve o que a sociedade enxerga como direita e esquerda, independente do que pode alguém individualmente pensar. Tá? Muitos intelectuais têm dificuldade em entender isso aqui, porque eles pensam que o mundo tem que se girar em torno daquilo que eles acreditam. Na verdade, existe uma noção popular do que é direita e esquerda, tá? E que pode não necessariamente bater com a cabeça do intelectual. Olha só, um socialista pode dizer que os Estados Unidos possui só dois partidos de direita. Tanto os republicanos como os democratas são de direita na visão de um socialista. Um anarcocapitalista, tá várias vezes errado esse termo aqui, né? Pode dizer que todos os partidos do Brasil, Brasil com P maiúsculo, são de esquerda. Né? Na direita você tem a chamada estratégia da tesoura, que diz que dois partidos de esquerda tomam o poder para tentar fazer uma polaridade irreal. Então, é claro, são dois espectros que estão no lados extremos, né? Um socialista barra comunista. Então, é claro, se ele tem dois outros que não são tão extremos, ele vai dizer que ele seria o polo correto e os outros dois são polos do lado oposto. No caso, o socialista vai dizer que só tem partido de direita e o anarcapitalista vai dizer que só tem partido de esquerda. Apesar disso, ideologias que estão no mesmo espectro costumam se unir. Então é comum woke e comunistas se unirem, anarcapitalistas e reacionários se unirem, porque, assim, você tem que conquistar as massas. Na democracia é isso. Como a massa pensa só em dois partidos, você vai ter que se unir com pessoas que não são necessariamente da ideologia que você pensa se você quiser ganhar uma eleição ou ter peso político. É muito comum usar a falácia do espantalho. Existe toda uma ciência das falácias lógicas, e essa falácia do espantalho ela é conhecida quando você associa todo um conjunto de conceitos você distorce um conceito para tentar atacar ele, né? Você ataca um conceito distorcido. Primeiro distorce, depois você ataca. No caso da política é feito assim, você associa todo o espectro político a uma ideologia já considerada intolerável. Então, exemplo, aqui no Brasil você pode falar assim, todo esquerdista é comunista. Então você pega todos os partidos de esquerda, ou meio centro-esquerda, social-democrata, e associa à corrente mais extrema que é o comunismo. No Brasil, o comunismo não é ilegal, tá? Você tem vários partidos comunistas, mas em países como a Polônia, que passaram ali pelo Holodomor, que foi uma fome gerada pelo regime comunista soviético, o comunismo é ilegal, tá? É considerado da mesma esfera do nazismo ou do fascismo. Aqui, você tem, isso aqui sim é muito comum na esquerda brasileira e mesmo americana, todo direitista é fascista. Então você associa todo o espectro da direita ao regime lá de Mussolini, que inclusive nas ciências políticas nem está claro se é direita ou esquerda, mas você faz essa associação e as pessoas que falam tanto isso como isso, muitas delas sabem que não é assim, mas elas vão associar sempre ao espectro mais extremo para dar a percepção de que o outro lado lá sempre é um lado radical ou algo parecido. Né? Se o termo extrema-direita, extrema-esquerda também é no mesmo sentido. Agora, sim, isso aqui é comum você perceber facilmente. Aqui. Agora, tem outra coisa que a maioria das pessoas não percebe. Associar alguém do seu espectro a outro espectro é uma estratégia poderosa, olha só. E vamos pegar o exemplo do Brasil. Tá? Dois exemplos aqui do Brasil. Nas eleições de 2014, a janela de Overton considerava a Dilma, que é a presidente em exercício do PT, o Partido dos Trabalhadores, de esquerda, e o Aécio Neves de direita. E na época era o PSDB. Naquela época, o PSDB era considerado um partido de direita no Brasil, e hoje ele já é considerado um partido de esquerda, tanto que ele está no atual governo Lula, né? O vice-presidente é o Geraldo Alckmin, aliás, foi uma figura histórica do PSDB, mas migrou para o PSB, salvo engano.
Mas, enfim, o PSDB hoje já é considerado esquerda pela população. É claro que algum acadêmico pode dizer que ele é direita, mas pela população, direita não é PSDB, tá? Via regra. Então, você tinha essa polarização muito clara, né? Você não tinha a figura do Bolsonaro na direita, por exemplo. Aí apareceu a Marina Silva, que veio do PT, mas ela estava naquela época no PSB, como uma terceira via de esquerda. Aí ela tinha se destacado como ministra do Meio Ambiente na gestão do governo Lula, do segundo governo Lula, salvo engano. E aí ela começou a crescer na corrida eleitoral, tá? E aí seria uma possível terceira via, e a Marina Silva seria de centro-esquerda naquela situação. Então, a Dilma estava na frente nas pesquisas, o Aécio em segundo, e a Marina Silva ameaçando tirar o segundo lugar do Aécio e disputar com a Dilma. Então, alguma pessoa poderia pensar, legal, alguém de esquerda poderia pensar assim, legal se a centro-esquerda tirar a direita do poder e for para o segundo turno duas esquerdas, entre aspas. Uma mais e outra menos radical, porque já tira a chance da direita chegar ao poder. Então, teoricamente, a Dilma teria que continuar atacando o Aécio, que ela começou a campanha assim, para fazer com que a Marina Silva ganhasse dele e fosse duas esquerdas para o segundo turno. Só que não foi isso que aconteceu. Por quê? As pesquisas diziam o seguinte: se a Dilma fosse para o segundo turno contra a Marina, ela ia perder. Porque o eleitor do Aécio ia votar no que seria a esquerda menos radical. E o pessoal do PT sabia disso. Então, eles pararam de atacar o Aécio e fizeram ataques bem fortes à Marina Silva naquela ocasião. Então, toda essa política de ódio que se fala hoje, que a direita faz, mas a esquerda também fez, e isso eu não estou puxando saco de um nem de outro. Por exemplo, uma das coisas mais fortes que foi feita foi a campanha da Dilma até mesmo dizer que a Marina Silva ia sofrer um impeachment, isso antes dela ser presidente. Para acontecer um impeachment, tem que ter o processo jurídico e político. Então, o processo jurídico só acontece se tiver um crime. Então, antes da mulher entrar no cargo, já tinha se cogitado que ela iria cometer um crime, ou alguém ia fazer com que os atos dela fossem considerados criminosos para ela sair do poder. E por ironia do destino, quem sofreu impeachment depois foi a Dilma, né? Isso que ela já sugeriu que ia acontecer com a outra. Mas a Dilma fez vários ataques ali à Marina Silva. Não estou falando que ela é, sei lá, antiética, porque a política funciona assim, a Marina deveria saber disso. E aí, de fato, esses ataques funcionaram e o segundo turno foi a Dilma e a Aécio. A Dilma tinha muito mais chance de vencer o Aécio e venceu de forma bem apertada, mas venceu. Então foi uma estratégia do PT que deu certo naquela situação. E bem interessante que a Marina Silva, mesmo tendo sofrido esses ataques, hoje ela é ministra ainda do governo do PT. Então, para você ver que você não pode guardar tanto ressentimento assim na política. E agora eu vou pegar um exemplo da direita, tá? Do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, de 2019 a 2022 no Brasil, assim que ele chegou ao poder, ele foi meio que, entre aspas, uma frente ampla da direita para fazer com que a esquerda não voltasse ao poder. Então, todo mundo da direita, mesmo de espectros diferentes, começaram a apoiar o Bolsonaro. E aí, quando ele chegou ao poder, ele começou a fazer ataque sistemático a políticos de direita que se destacassem, porque é a mesma história. Ele sabia que se ele fosse para uma eleição contra outro político de direita, provavelmente ele iria perder, porque boa parte da direita considerava ele radical, e ainda considera. E só votou nele porque não queria a esquerda. Então, ele queria, de fato, ir contra um esquerdista para a segunda eleição. Ele atacou vários políticos de direita, entre eles o Sérgio Moro. O Sérgio Moro, antes do Bolsonaro chegar ao poder, chegou a ser bem mais popular. Ali em 2017, na época da Operação Lava Jato. E aí, tem até entrevista do Sérgio Moro falando... O Sérgio Moro chegou a ser ministro do Bolsonaro, depois teve uma treta entre eles, tá? Ministro da Justiça, salvo engano. E aí o Sérgio Moro acusou o Bolsonaro de não não deixar ele trabalhar, a grosso modo, inclusive de atuar em prol da soltura do Lula. Olha só, as pessoas sempre pensam que são lado oposto, mas o próprio Sérgio Moro disse que o Bolsonaro atuou em prol da soltura do Lula porque queria uma disputa em 2022 entre Lula e Bolsonaro, porque o Bolsonaro sabia que se não tivesse o Lula lá, você não tinha um candidato com alta rejeição e provavelmente ele ia perder. Então, isso não sou eu que estou dizendo, porque isso é bem polêmico. Muitos bolsonaristas poderiam dizer que não foi isso e tudo mais, mas o próprio Sérgio Moro, que é um político de direita, falou que isso aconteceu, e tem aqui até o link da entrevista que ele fala isso. Tá? Então, o Bolsonaro não deixou ninguém da direita crescer, porque ele queria ser a única figura da direita para disputar com o esquerdista, que seria o esquerdista mais rejeitado do país e também o mais amado, né?
que é o Lula. Geralmente, quando você tem um alto índice de rejeição, você também tem um alto índice de pessoas que te amam. Então, e acabou que o Bolsonaro perdeu para o Lula, né? Meio que a estratégia do Bolsonaro não deu certo nesse sentido. E não só ele perdeu, como toda a direita perdeu, né, na eleição de 2022. E o mais interessante ainda é que o Sérgio Moro, hoje, ele está alinhado com o Bolsonaro, né? Ele virou ali senador com o apoio do Bolsonaro em 2022. Então, para vocês verem que tem que ter muito estômago para você estar na política, né? Você, ora, tá de um espectro, mas é atraído por pessoas do próprio espectro, ora você tem que voltar a se aliar com essas pessoas se você quiser sobreviver. Então, não é um jogo tão fácil assim como isso aqui. Tá? Essa discussão de direita e esquerda, ela vai continuar a existir, ela é muito simples para as massas. Como eu falei, existe uma elite intelectual, e como eu sou professor aqui de Instituto Federal e também de nível superior, eu entendo que meus alunos fazem parte, em sua grande maioria, dessa elite, tá? Não é qualquer um que entra no Instituto Federal, não é qualquer um que entra na universidade, não é qualquer um que assiste aqui o canal, tá? Não precisa necessariamente você estar na universidade ou no instituto para você fazer parte dessa elite intelectual. Basta que você entenda que o mundo não é só direita e esquerda, mas que esses termos vão ser importantes porque a maioria pensa assim e você precisa conquistar a maioria para você chegar e se manter no poder. Tá? Então, o jogo político é muito mais complexo e versa pela questão de entender que esses aqui são ideologias de marketing político. Tá? E que o gatilho mais forte é o gatilho do ódio e que existem situações, por exemplo, em que você vai ter que se aliar a uma pessoa de espectro político diferente para evitar que uma ditadura se instale no país. Né? Tem um livro chamado Como as Democracias Morrem, e ele fala exatamente isso, né? Que em alguns locais pessoas de espectro político diferente se alinharam para evitar que uma pessoa antidemocrática assumisse. Essa é a tese do livro. O livro, na minha visão, tem algumas inconsistências, mas é interessante. É isso.